Oiê! Resumo 3, população brasileira, estudos de caso. O que acontece aí na população brasileira, estudo de caso? Vamos ver o Brasil, como funciona, né? Então, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico, é um tipo de gráfico que vai mostrar qual é a população de um determinado local, de um país. Qual a estrutura da população? Como assim estrutura? Quantidade de jovens, adultos, idosos. E por gênero, mulheres e homens, ok? Então, essa é uma pirâmide etária. Então, olha lá. Para dividir as faixas etárias, a gente usa 3 grupos gerais, tá bom? Óbvio que às vezes vocês se deparam aí com alguma pirâmide etária que mostra com intervalos maiores, né? Então, divide às vezes a população em 4, 5 ou até mais grupos. Aí, dependendo do interesse da atividade em si. Então, faixas etárias. Quem são os jovens? Os jovens é considerada a população de 0 a 19 anos. Esses são jovens, ok? Os adultos é de 20 a 59 anos. E quem é a população de adultos? A força de trabalho, hein, gente? Não esqueçam disso, ó. Trabalho. E os idosos acima de 60 anos. Então, esses são os 3 grupos aí, as 3 faixas etárias gerais que são utilizadas para distribuir, mensurar uma população, ok? E aí a gente encontra numa pirâmide, literalmente uma pirâmide. Então, eu vou fazer uma... Não riem, hein? Ó, eu vou fazer uma pirâmide etária aqui, pensando num país hipotético, tá bom? Então, vamos imaginar que o país seja o país X. E no ano de 2025. Aqui eu tô fazendo até uma perspectiva, hein? O país X, no ano de 2025, a perspectiva é que a população de jovens, vou pôr em porcentagem para ficar mais fácil, tá? Seja de 30% que homens, mulheres. Mulheres tem mais, né? Sabiam que no mundo existem mais mulheres do que homens. Então, a base aqui, os jovens da minha pirâmide etária, é que no país X, em 2025, tenha 30% de homens, 40% de mulheres, do total, por gênero, tá bom? E aí eu tenho mais 30% de adultos, 40% de adultos, e aqui 20 de idosos. E aqui 40 de idosos. Então, ó, aqui eu tenho jovens, adultos, idosos. Ficou bem ruim minha pirâmide, tá, gente? Mas, enfim. Então, o que a pirâmide etária ela mostra? É um gráfico que mostra a distribuição da população de um território por gênero e por faixas etárias. Aqui poderia ser idade, tá? Então, eu poderia ter várias linhazinhas aqui, ó. Aqui eu poderia dividir de 0 a 5, a cada intervalos de 5 anos, de 0 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim por diante, fazer uma pirâmide etária enorme. Ou fazer por grupos, então de 0 a 20 a 19, de 20 a 59 e acima de 60. Ou fazer grupos ainda maiores, de 0 a 30, de 30 a 60, acima de 60. Enfim, então a pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição quantitativa, né? Quantitativa da população em um determinado território, ok?
Então, o resumo 3, ele é bem básico mesmo, porque o módulo inteiro é de exercícios. Bom exercício, arrasem, beijo!